decisão da atriz Angelina Jolie de retirar as mamas preventivamente levantou uma discussão sobre a mastectomia redutora de risco e sobre o sequenciamento genômico para identificar a probabilidade do câncer de mama. Para a atriz, o risco de ter câncer de mama era alto, 87%. No Rio Grande do Norte, 50 mulheres estão incluídas em uma pesquisa da Liga contra o Câncer, iniciada em 2010 para identificar a predisposição à doença. Para falar sobre a pesquisa e sobre os riscos do câncer de mama, eu converso agora com a bióloga molecular Tirza Lajos e com o médico mastologista Maciel Matias. Os dois vão falar sobre a pesquisa, ela vai falar sobre a pesquisa e o doutor Maciel vai falar sobre os riscos da doença e as possibilidades de tratamento. Tirza, em que essa declaração, né, de Angelina Jolie terminou gerando uma certa preocupação das pessoas, uma certa corrida em busca desse exame que identifica essa probabilidade, essa prevalência para o câncer. Então, qual é a necessidade que as pessoas têm e quem pode ter uma recomendação para fazer esse tipo de exame? Então, tem que ter muita cautela e entender que não é todas as mulheres que têm necessidade de serem testadas para mutações em genes que predispõem ao câncer de mama ou ovário. Então, você tem que ter pelo menos 3 membros da família que tiveram câncer de mama ou de ovário de forma precoce, porque o câncer de mama hereditário, ele acomete 5 a 10% de todos os casos de câncer e é um câncer que acomete mulheres mais jovens. Certo? Não é diferentemente do câncer dito esporádico, que é a maioria dos casos, que pode acontecer a qualquer idade, a qualquer momento. E uma coisa que tem que ter muito cuidado é que esse número de indivíduos familiares diagnosticados com câncer, eles têm que ter tido câncer numa idade, como eu falei, precoce, e não é todo tipo de câncer que é relacionado com câncer hereditário. Não sei se eu consegui ser clara. Sim. A senhora pode explicar como é esse trabalho que a senhora faz na Liga, né, contra o Câncer, como ele é feito e como ele pode ajudar essas mulheres que estão inscritas no programa? Existem poucos estudos envolvendo mulheres brasileiras. Então, a gente não sabe qual é a frequência dessas mutações em mulheres brasileiras, por ser uma população miscigenada. E o que a gente procura é entender, primeiro, qual é o perfil, qual é a assinatura genética presente na nossa população e com que frequência. Então, a gente começou esse estudo em 2010, temos quase 60 mulheres que estão cadastradas nesse estudo e esse sequenciamento, ele é feito não somente, a gente extrai o DNA genômico de cada paciente e sequencia não apenas o gene BRCA1. O BRCA é de Breast Cancer 1, foi o primeiro gene descrito em 1994. São 33, né? Hoje já tem mais de 33 genes relacionados com a predisposição ao câncer de mama e de ovário. Só que mutações em BRCA1 representam 90% de todos os cânceres hereditários, certo? Relacionados ao BRCA1. Então, essa metodologia que a gente utiliza, nós somos pioneiros aqui no Nordeste, e eu acho, até mesmo no Brasil, esse sequenciamento utiliza uma tecnologia de ponta que ele é realizado na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. E o que a gente quer com isso? Não apenas detectar as mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, mas também fazer prospecção de novas mutações em novos genes. Só para ter uma ideia, das 20 mulheres que a gente já tem o resultado do sequenciamento, 3 mutações são novas, nunca descritas antes, só aqui no estado do RN. E a gente está catalogando essas mutações num consórcio internacional, descrevendo elas pela primeira vez. Isso é uma descoberta, sim, valiosa, né? Interessante. Com certeza. E como bióloga molecular, o que eu faço? Eu tenho que entender aonde está posicionada a mutação, em que parte do gene, e ver se essa mutação vai ter alguma implicação na atividade da proteína e, consequentemente, no fenótipo, na parte clínica do paciente. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui na Liga contra o Câncer. Esse trabalho é possível, no caso, por exemplo, desse tratamento, desse exame que foi feito, né? Do exame
exame de sequenciamento, ele é possível ser feito pelo SUS ou ele é um exame que é hoje apenas particular, privado, e quanto custa? Então, isso é realmente um problema, porque o SUS ele não dá esse tipo de exame. O sequenciamento completo do gene BRCA1, só do BRCA1, ele custa aproximadamente R$3.000 aqui no Brasil. Então, é ainda um exame muito caro e não está ao alcance de todos. Eu acho que a gente está caminhando para uma inserção de exames dessa natureza no Sistema Único de Saúde, mas por enquanto a gente não tem como oferecer isso para todo mundo. O doutor Maciel, o passo que deve se ter é relacionado realmente à detecção precoce, à prevenção do câncer. Exatamente. Você veja só, hoje se espera para o Brasil, dados do Ministério da Saúde, em torno de 52 mil novos casos de câncer de mama. Esse caso com marcação genética dos dois genes, isso representa no máximo 10% desses casos. E quando esse gene está presente, nem todas as mulheres terão câncer, pelo menos porque você não sabe a idade que ela vai ter. Então, se ela tiver o gene marcado, ela tem uma perspectiva de 80% de vir a ter câncer de mama. Mas em que idade? 20, 30, 40, 50, 100 anos, ninguém sabe. Então, o que é importante nesse momento, para a gente não criar uma verdadeira histeria coletiva, como se aquilo fosse resolver uma corrida a esse exame, a gente tem que ter primeiro dois cuidados fundamentais. O primeiro é o critério de escolher o exame, porque muitas vezes, na ansiedade de achar que aquilo é o caminho de resolver o problema, as pessoas poderão ser usadas, muitas vezes, por estruturas não muito bem éticas na condução desse processo. O segundo ponto é, ao decidir isso, tem que ter uma equipe médica envolvida nesta decisão. Porque na hora que a paciente tem um familiar seu com um câncer de mama numa idade jovem, geralmente de 55 anos para baixo, ela tendo um ou dois mais parentes, estaria indicada a fazer, é o que a doutora Tisa falou. Estando o gene marcado, então deverá se reunir com a equipe para aconselhar. Não pode ser um médico só. Porque às vezes você tem um geneticista, tem o patologista, tem o cirurgião, então é a equipe que vai conduzir junto com o oncologista. Porque o que é que ocorre? Na hora que se decide um procedimento desse, é um procedimento sem volta. E muitas vezes, o que é que as mulheres estão preparadas? Preparadas para usar uma substituição da mama, que por uma ocasião qualquer, sem doença, fica na cabeça dela feia, e ela quer substituir para transformar numa mama bonita. Aí vai o cirurgião e coloca uma prótese. Ficou aquela mama turbinada. Fica bonita. Então, quando ela escuta na mídia isso, ela acha que a Angelina Jolie simplesmente colocou prótese e deixou a mama mais bonita do que era. Não é assim. Um procedimento desse, como você muito bem falou no início, quando você falou no tipo da cirurgia, ele não evita o câncer de mama, ele reduz o risco. E essa redução varia de 90% a 95%. Então é muito importante que a gente e vocês com esse trabalho colaboram nisso aí, porque realmente é preocupante. Doutora Tisa, como é que funciona a rede de aconselhamento, né? Esse trabalho que a senhora faz, essa pesquisa, ela tem uma rede de aconselhamento. Exato. Não é isso? Como o doutor Maciel bem colocou, é uma equipe multidisciplinar. Então, o aconselhamento genético, ele é feito pelo mastologista, junto com o oncologista, com o enfermeiro, com o psicólogo, com o assistente social e com a bióloga molecular. Então, é uma rede, é uma equipe que está ali para assistir aquela família, para explicar que é uma família que tem um risco aumentado, mas que não precisa causar pânico. O que a gente não quer é tirar a qualidade de vida deles. Então, a gente tem que expor que existe um risco, mas explicar que tem como a gente ter um segmento dos indivíduos assintomáticos para o quê? Duas coisas que o aconselhamento genético prima. A primeira coisa, que é o que a gente mais almeja, é a prevenção. E nem sempre é possível. São muitos fatores, o câncer é uma doença que não depende só de uma mutação, né? E a segunda coisa é detecção precoce. Se a gente não conseguir prevenir, vamos detectar quando a doença começar a aparecer, porque muitas vezes só uma cirurgia, uma ressecção poderia dar extinguir a doença, né? Tirar o câncer e dar uma qualidade de vida melhor do que o paciente ser submetido à quimioterapia, à radioterapia e a outros procedimentos. Então, o aconselhamento genético é justamente isso, é
é informar a família que existe um risco aumentado, mas não quer dizer de forma alguma que todos os indivíduos vão vir a ter câncer, certo? São homens e mulheres, né, incluídos na pesquisa, ou só mulheres? Não, nós temos um indivíduo do sexo masculino também. Doutor Marcel, qual a probabilidade do câncer de mama no homem? Câncer de mama no homem é muito raro. Hoje representa em torno de 0,5% a 1%. Quando me perguntam sobre câncer de mama em homem, eu digo é desprezível. Vamos pensar na próstata, que é o grande risco para o câncer do homem. Então, quando se fala nessa relação, a mama é risco maior para a mulher e a próstata é risco maior para o homem. Então, o fundamental de tudo tem como evitar câncer? Não tem. Até o momento, nos conhecimentos que nós temos até agora, no mundo todo, nada existe para evitar câncer de mama. Existem outros tipos de câncer que já se evitam, como do colo uterino, por exemplo. Existem vacinas para alguns tipos de câncer. Primeiro que a gente não sabe nem que doença é essa. A gente não sabe. Sabe que de uma hora para outra a célula endoidece e começa a multiplicar. Então, a gente, como não sabe o que é que está ocorrendo, a gente fica como apagando incêndio. Fica apagando, o fogo pegando, você apagando, às vezes consegue controlar, outras vezes se solta e continua queimando. Então o que nós devemos fazer é tentar fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce seria a doença na fase inicial, quando tem chance de curar o paciente. Quais são as possibilidades hoje de tratamento aqui na Liga? Nós temos, eu posso dizer até um privilégio, por termos uma instituição como a Liga contra o Câncer, que oferece uma qualidade de tratamento, de todos os níveis de tratamento, desde procedimentos mais básicos até mais sofisticados como esse que a Tita está falando em termos de pesquisa, para tratar paciente com câncer de mama. E de um dado que é fundamental, sem distinção. O indivíduo pode ser pobre, rico. Uma paciente minha, uma ocasião, chegou para mim: por que o senhor não divide aqui esses pacientes? Tendo particular e SUS, tudo junto, isso é horrível. Eu disse: porque essa doença é democrática. Ela dá em todo mundo. Então, claro que às vezes você precisa separar em função até da agressividade, da doença como se apresenta. Mas o indivíduo é igual. Especificamente no caso do câncer de mama, eu gostaria que os dois respondessem, a opinião de cada um. A prevenção aumentou no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte ou ainda está muito tímida? Como é que você vê isso, doutor Marcelo? Olha, o diagnóstico precoce é o fundamental. Então, existem duas formas de fazer. O primeiro é um rastreamento da população de risco. Qual é a população de risco? É aquela que está numa faixa de idade que vai dos 50 aos 70 anos. Essa é a maior incidência de casos. Claro que existe câncer. Há poucos dias nós tivemos lá uma paciente com 19 anos, 18 anos com câncer de mama. Mas é raro. Então, a nível de política de saúde pública, não pode se focar desse jeito. Tem que se focar esse grupo de maior risco. Então, essas mulheres deverão fazer a sua mamografia anual. A mamografia é um exame para você rastrear, num grupo grande, aquelas que têm exame alterado. O exame foi alterado, então essas devem ser orientadas para um centro aonde possa dar seguimento. Qual é o segmento seguinte? Alguns outros exames, como ultrassom, como ressonância, e definir se faz ou não a biópsia. Com a biópsia já definida com o diagnóstico, manda ela para a Liga que o resto se resolve. Porque se faz todo o sequência de tratamento. O difícil hoje, na verdade, é o paciente chegar com aquele resultado na mão. Porque o coitado vem lá do interior, vem com o exame, um exame muitas vezes de péssima qualidade, que muitas vezes ele já conseguiu por várias formas. Não existe um padrão isso aqui. Olha, o Ministério da Saúde diz que nós deveremos fazer exame de rastreamento nas mulheres de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. Hoje na Inglaterra eles já fazem de 3 em 3 anos. Mas por quê? Porque se você não vem naquela data, liga para você: olha, você está precisando vir. Aqui não. Ele, quando consegue fazer um exame, passa 2, 3, 4, 10 anos sem poder fazer outro. Então, partindo de uma coisa orientada, sequenciada, para se chegar a algum resultado. Porque a tendência, o que nós temos hoje, é somente a doença crescer, o número crescer. Você acha que a pesquisa vai ajudar nesse sentido?
Muito. O que a pesquisa, o objetivo dela, como eu falei no início, tem essa parte científica de traçar o perfil genético dessas mutações no estado. E a segunda coisa, o câncer de mama hereditário, como eu falei, acomete mulheres jovens e é um câncer normalmente é uma histologia agressiva. Normalmente eles são triplo negativo, eles têm um prognóstico reservado. É um câncer um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Então, se a gente conseguir reduzir o número de mortes e conseguir detectar aquele indivíduo que tem um risco aumentado, a gente vai ajudar, sim, a redução na totalidade, né, no número de mortes por câncer de mama. Em que estágio está a pesquisa hoje? Está em andamento, a gente começou desde 2010, a gente ainda inclui pacientes. Os pacientes são encaminhados pelos médicos da Liga, os oncologistas e os mastologistas da Liga. É uma pesquisa que atende todos os princípios de ética, foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. E a gente continua, está em andamento ainda. Eu agradeço a participação, doutora Tisa, doutor Maciel. Acho que deu para esclarecer, né, para o nosso internauta um pouco dessa questão do aconselhamento genético, do tratamento do câncer. Você acompanha a reportagem completa sobre tratamento do câncer de mama e aconselhamento genético na edição impressa da Tribuna do Norte.